Olá, eu sou o pastor Jairo Gavin e nesse vídeo eu quero explicar tudo, absolutamente tudo, detalhe por detalhe, do que você precisa saber para ter acesso ao curso Crescimento Explosivo. Talvez você pergunte, pastor, o que é o curso Crescimento Explosivo? O Crescimento Explosivo é uma estratégia, é um passo a passo detalhado que pessoas comuns e pessoas mais cultas, enfim, pessoas como você, usaram para aprender a chegar a um crescimento extraordinário em seus ministérios. Agora, toda vez que eu compartilho com alguém sobre isso, a pessoa fala, pastor Jairo, isso é bom demais para ser verdade, não é? É óbvio que é. Se eu tivesse escutado isso de outra pessoa, eu também acharia bom demais para ser verdade. Você pode ter certeza. Se você está inseguro quanto ao que eu te falo, você está no espaço certo. Eu, no seu lugar, também estaria, se não tivesse vivido esse crescimento na minha própria vida, no meu ministério. Se eu mesmo não tivesse multiplicado uma igreja de 33 membros em muitos discípulos, eu também ficaria com dúvida. Pode ter certeza. Se eu não tivesse visto isso acontecer na minha própria vida ministerial, eu também me preocuparia com essa promessa. Eu garanto para você, se eu não tivesse ajudado centenas de pessoas comuns a conseguirem esse exato resultado ministerial que eu consegui, eu ficaria com o pé atrás com essa proposta de crescimento explosivo. E se eu não tivesse visto as igrejas que eles lideram, eu também pensaria assim. Dê uma olhada nessas fotos. Essa primeira foto foi tirada na igreja do pastor Gilmar Schmidt. Ele era um ateu, que não acreditava em absolutamente nada a respeito de Deus quando eu o conheci. E hoje é um pastor de centenas de pessoas. Nessa outra foto, você está vendo a ex-zeladora da igreja que eu pastoreio. Ela se tornou pastora e está vivendo um crescimento explosivo no interior do Rio Grande do Sul. Nessa outra foto, você está vendo o pastor Roberto, um homem que era tomado por um espírito de timidez que o impedia de olhar nos olhos das pessoas para conversar, mas que hoje é um pastor abençoado e vive um crescimento extraordinário em seu ministério. Eu poderia ficar aqui e te mostrar muitas outras fotos de vários pastores que eu, pela graça de Deus, formei, treinei e enviei para ir ao campo e fazer discípulos. Todas essas pessoas têm algo em comum. Elas tomaram uma atitude. Elas decidiram a ter e a viver um crescimento que nunca haviam vivido. Por isso se levantaram, tomaram uma atitude. Com certeza, você também pode viver esse crescimento. Eu afirmo para você que poucos no Brasil estão tendo a mesma iniciativa que eu. Meu foco é te abençoar. É compartilhar com você o que eu vivi. É te fazer crescer em seu chamado, te ajudando a viver a plenitude do propósito de Deus neste tempo, nesta geração. Todo ano. Essa é uma boa notícia. Eu faço um congresso onde eu reúno todos os pastores que eu enviei. Eles vêm com suas igrejas para esse congresso poderoso e voltam para as suas cidades e estados para continuar crescendo, multiplicando, sedentos por um avivamento. Eles aprenderam uma estratégia do crescimento explosivo e estão salvando vidas e se multiplicando. Acredito que você já possa imaginar o resultado desse mover de Deus. Talvez você se pergunte se isso é possível ou até mesmo real. Sim, eu digo para você, é possível sim. Absolutamente possível.
categoricamente as fotos que eu estou te mostrando e alguns outros testemunhos que eu irei mostrar a você neste vídeo são provas incontestáveis que é possível sim você viver esse crescimento. Eu pergunto para você, quem tem desenvolvido uma estratégia eficaz que visa abençoar as igrejas independentemente de bandeira ministerial? Com anos de experiência e oração e muito trabalho, eu desenvolvi o crescimento explosivo. Eu sei do que eu estou falando, mas eu sei que você pode estar pensando também. O Senhor está falando de um monte de coisas que é surreal e é difícil crer que a gente que atingiu um crescimento extraordinário, começando com poucas pessoas, e até mesmo pessoas que começaram do absoluto zero e hoje vivem um crescimento assim. Eu compreendo você, com certeza eu entendo você, mas deixa eu te contar como que eu consegui descobrir essa estratégia tão poderosa. Eu quero falar para você da minha história. Eu nasci numa família católica espírita. Eu cresci vendo padres, capuchinhos, missionários se hospedarem na minha casa para fazer as missões da Igreja Católica. Foi assim que eu nasci. Meu pai era um madeireiro, mas eu tive um chamado de Deus com 8 anos de idade. Eu fui tomado pelo Espírito Santo. Claro, eu não sabia que existia o Espírito Santo, eu não entendia nada disto, mas mais tarde eu entendi. E passaram-se os anos, eu entrei num seminário de padres, estudei 4 anos interno, e depois viajei pelo Brasil, por muitos lugares, para outros países, né? Quando eu voltei, meu pai, que era amigo de um pastor, me convidou para ir à igreja. E eu não gostava de igreja, já não acreditava mais em Deus, estava totalmente decepcionado com esse negócio de fé, mas o meu pai insistiu porque era amigo do pastor. E no primeiro culto que eu participei, o pastor terminou a reunião, desceu do altar, chegou até mim e disse: moço, você será um homem de Deus, será um pastor. Eu pensei comigo, nunca mais eu volto aqui, jamais eu vou voltar aqui. E então eu soube depois que a pastora da igreja, ela moveu os jovens a orarem pela minha salvação. E eles oravam na igreja, 30 dias de oração. Foi um mover de oração impactante, eu vim saber isto depois. E aconteceu que nesse tempo, eu fui tomado no desejo de ir embora, de sair da minha cidade, e eu saí. Eu fui para a Argentina, eu fui para o interior do Paraguai, eu andei como uma pessoa sem norte, mas quando completou 27 dias de oração, eu resolvi voltar para casa e eu me lembrei da igreja. E então na sexta-feira, à noite, eu fui para o culto e aquela sexta-feira se completava 30 dias de oração. E o pastor pregou, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. E foi uma conversão real, verdadeira, para nunca mais voltar atrás. Aqui eu lembro-me que naquela noite o pastor teve dificuldade de terminar o culto, porque a glória de Deus tomou conta daquele ambiente, daquele lugar. Eu havia nascido de novo. Aí começou a minha caminhada de fé. Eu já comecei a ganhar almas, eu já comecei a testemunhar, eu comecei a orar, viver uma vida de oração, porque eu nasci pela oração. Eu sou o resultado de oração e eu aprendi o poder da oração. E eu vou contar para você, eu nunca faltei a um culto. Meia hora antes do culto eu estava lá para ministrar a minha vida diante de Deus, aos pés de Jesus em oração, e orar pelo meu pastor e orar pelo culto, para que ele pudesse ser bem sucedido no culto. Logo eu me tornei um obreiro e jovem, muito jovem, eu comecei o meu ministério. Na verdade, eu comecei liderando jovens. E eu fui bem sucedido em liderar jovens. Eu tenho muitas experiências. Se você
assistiu a minha história, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, assista a minha história. E você verá os depoimentos que eu falo lá, de experiências que eu vivi. E então eu tive a oportunidade de ir para o campo e fundar a primeira igreja. Logo fui transferido e fui para outra cidade e fundei outra igreja. Depois assumi uma igreja com 6 pessoas em uma cidade pequena no interior, 6 pessoas na igreja e uma capelinha, uma congregação de madeira. Fiquei 1 ano e 8 meses naquela cidade. Batizei 662 pessoas e construí o templo. E eu fui vivendo assim, como um pastor, um evangelista, construindo igreja. Fui para o campo missionário e durante 27 anos eu trabalhei incansavelmente, 27 anos sem férias, mas eu não vi o resultado que eu esperava ter. Muitas vezes eu me cansei, muitas vezes eu me frustrei, muitas vezes eu desanimei, muitas vezes eu me senti sozinho, pensei em desistir do meu ministério, momentos que eu tive dificuldades financeiras, momentos que eu não tive amigos, que eu não tive um colega para compartilhar, momentos que eu me deparei com grandes dificuldades, com grandes barreiras no meu ministério. Foram experiências no deserto. E eu posso dizer para você que eu estive no topo do monte, mas eu estive no vale. Eu estive no calor e no frio. Eu estive em todas as situações de perseguições, de muitas vezes pessoas virem na igreja para tirar a minha vida. Eu preguei no interior, eu preguei nas grandes cidades, eu preguei entre os índios, eu ministrei em tendas, eu construí templos, eu fundei igrejas. São 42 anos de ministério. Mas quando eu não vi o resultado, porque as pessoas entravam pela frente e saíam pelos fundos, eu comecei a pensar, porque na verdade eu sempre tive o coração para Deus. Eu dediquei minha vida para Deus, mas eu pensava, deve haver um outro modelo, deve haver um caminho para eu não morrer como um pastor frustrado de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 300 pessoas, e eu não quero morrer assim e ver a minha cidade ir para o inferno. Eu não quero chegar diante de Deus sem frutos. Será que a igreja é para os membros serem membros de banco? Eu questionava. Será que as pessoas que servem a Deus, elas têm que ser membros de banco para vir no culto de terça-feira de oração, ser cheio do Espírito Santo? Para quê? Culto de doutrina, para quê? Será que é isto? Deve haver uma estratégia. E então eu entrei de cabeça e eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a buscar, e eu fui para a história do cristianismo, eu fui para os heróis da fé, eu fui para os avivamentos, para as estratégias, e eu estudei 7 grandes estratégias que foram aplicadas no mundo. Mas chegou um dia que deu um estalo, caiu a ficha, e eu entendi a estratégia do crescimento explosivo. Tudo estava lá, de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira convincente, de uma maneira poderosa, detalhes por detalhes. Estava lá no Evangelho, estava na vida de Jesus, estava no modelo que a igreja primitiva aplicou. E agora, querido pastor, querida pastora, queridos líderes, querida igreja, eu quero explicar para você por que eu quero compartilhar, eu quero dividir o crescimento explosivo. Sabe por quê? Porque eu acho que aquilo que Deus me deu não é para eu morrer com isso. O que eu vivi, a grande virada na minha vida, o grande crescimento, o grande start para um novo começo, eu não vou morrer com isto, porque o Brasil precisa de um avivamento. O Brasil precisa de homens e mulheres que tenham uma visão clara do que fazer
para salvar vidas e ter um crescimento extraordinário. Eu quero compartilhar com você o crescimento explosivo. Bom, aí você pode perguntar, bom, pastor, como funciona esse curso? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que o Crescimento Explosivo é um programa 100% online. Você pode fazer literalmente em qualquer lugar do mundo que tenha uma boa conexão da internet. Se você estiver me vendo, assistindo, lá no Japão, do outro lado da Terra, você pode fazer o Crescimento Explosivo, sim. Se você estiver me vendo em Teresina, em Rondônia, no interior do Amazonas, no interior do Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul, em qualquer parte do mundo, se você tem uma internet, você pode fazer o Crescimento Explosivo. O Crescimento Explosivo, ele tem mais de 20 horas de conteúdo total, fora os conteúdos complementares. Ele é dividido em 12 módulos. Deixa eu te explicar algumas coisas importantíssimas. No curso, eu falo claramente o passo a passo da jornada para você viver o crescimento explosivo. Eu vou te dar o mapa, não fazendo, obviamente, distinção por nome de igreja ou por cargo ministerial e nem interferindo no seu ministério. Meu foco está no crescimento do reino de Deus e abençoar todos aqueles que são guerreiros nesta obra linda que é a propagação do Evangelho. Eu não tenho intenção, pode ter certeza, de mudar as regras e valores de sua igreja. Jamais eu vou fazer isto. Não mesmo. Meu foco é te ajudar a viver um crescimento que você nunca viveu e salvar milhares de almas para Jesus, assim como o pastor Carlos Belaver, que pertence à MLV Church, porém ele foi discipulado por mim e é discipulado por mim. Ele é presidente de seu ministério e veja o que ele tem a dizer. Há 18 anos atrás eu conheci o pastor Jairo. Ele esteve na minha casa num sábado e eu estava passando por muitas tribulações, eu e a minha esposa, a nossa família, e naquele dia ele nos levou o Evangelho, pregou Jesus para nós, e eu e a minha esposa nos convertemos, fomos para a igreja e começamos a andar junto do nosso pastor, junto do pastor Jairo. E desde então aprendemos muito, crescemos muito, vimos a cidade de Concórdia ser transformada pelas reuniões dos lares. Foi um crescimento explosivo tremendo e a igreja foi construída e a cidade foi impactada pela palavra de Deus e continua sendo impactada até hoje pela palavra de Deus através do ministério do pastor Jairo Gavi. Muitos pastores e líderes no mundo afora já perceberam que essa estratégia funciona, ela é eficaz. Você pode perceber que o que eu estou falando é legítimo. Você tem acesso à minha história e até mesmo o endereço da minha igreja. Eu não sou um aventureiro na fé, eu não sou um mercenário, eu não sou um falsificador da palavra, eu não tenho nada para esconder de você. Eu estou entregando a você a estratégia que me fez sair de 33 membros para uma igreja com milhares de discípulos. E eu desejo que você também viva isso em sua vida, em sua igreja e em todas as áreas de sua vida. Veja, como o pastor Gilmar Schmidt, que era ateu e hoje é pastor de uma igreja abençoada, está impactando sua cidade por esse mover de Deus que é o crescimento explosivo. Veja o que ele fala. Eu cheguei aqui como um ateu, uma pessoa quase louca, casamento destruído, várias áreas da minha vida destruída. Eu vivia com o meu eu, vivia com meus achismos, eu vivia com o meu intelecto. Era eu e mais eu. Quando eu conheci de fato e me aproximei muito ao pastor Jairo,
da pessoa dele, do ministério dele. Aí a minha vida começou a ter um crescimento, vou dizer assim, astronômico. Facilmente eu comecei a entender quem era Deus, quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E houve aí uma mudança muito rápida e muito grande na minha vida, na minha família, porque por mais destruída que a minha vida estava, eu ganhava dinheiro, tinha estudado muito no mundo secular e a vida ia levando de ano em ano e nada acontecia além disso. Mas quando eu conheci a pessoa do pastor Jairo primeiro, eu vi nele algo que me cativou, que lá no mundo eu tive contato com gente de alto escalão, de grandes empresas, por tudo onde eu passei, mas foi na pessoa do pastor Jairo que eu vi que eu poderia encontrar a resposta que eu vinha procurando a minha vida toda. E eu conhecia outros pastores, eu tinha tido outros contatos com outros pastores. Não quero aqui citar e nem lembro os motivos, mas certo é que eu não me firmei. Eu não vi uma perspectiva, eu não vi luz no final do túnel, eu não me achei. Mas quando eu conheci o pastor Jairo, olhando primeiro para a pessoa dele, aí eu disse para mim mesmo: Gilmar, aí está o teu porto seguro. Como homem, está aí alguém para você se espelhar. E eu comecei a admirar muito o homem Jairo Gavin, a família que ele tinha, as pessoas que estavam ao redor dele, cresciam muito rápido. Os testemunhos que eu ouvia dessas pessoas começaram a me transformar, começaram a me motivar, virou um combustível isso para mim, que eu vivia como que se com o tanque cheio sempre. Aí foi um crescimento explosivo. Aí eu me tornei um líder dentro da igreja, como já citei antes, eu consegui ser um instrumento para ganhar muitas pessoas para Jesus. Trabalhei na formação de muitos líderes. Toda a minha família hoje pertence a esse ministério do pastor Jairo e eu fui o canal. E você que está me ouvindo nesse momento, para você entender o que é um crescimento explosivo, vamos chamar assim, eu cheguei a um Zé Ninguém, um ateu que não conhecia nada da Bíblia, eu não sabia nem que o Pai Nosso estava na Bíblia. E eu me tornei um líder e fui avançando em algumas escalas de liderança. E hoje eu sou o pastor Gilmar Schmidt, da Eira Church em Chapecó. O crescimento explosivo é para todos que desejam um novo tempo em suas vidas. É para quem quer ver frutos em seu ministério. É para quem não aceita mais viver plantando sem colher. É para quem está inconformado e decidiu mudar. Veja como a vida do pastor Valmiro mudou após a decisão que ele tomou de viver esse crescimento no seu ministério, na sua vida. Olá, eu sou o pastor Valmiro, hoje pastor da Eira Church em Chapecó, mas eu vim de um outro ministério, onde não estava alcançando um crescimento esperado. Para dizer bem a verdade, estávamos bem desanimados e já pensando em largar o ministério, fazer outra atividade. Foi quando chegou até nós a pessoa do pastor Jairo Gavin, e onde nós começamos a conversar, e ele passou essa ideia para nós de um crescimento explosivo, passou essa ideia de começar a formar líderes e avançar, começou a nos motivar, e onde nós começamos a participar com ele, a andar, a ser discipulado por ele, ensinado por ele, e hoje podemos falar que estamos vivendo um crescimento explosivo. Hoje estamos em um momento maravilhoso no nosso ministério, mas tudo começou quando nós começamos a andar debaixo da cobertura e das orientações, dos ensinamentos do pastor Jairo Gavin e do seu ministério. Tudo mudou. Hoje nós estamos motivados a ganhar a cidade. Hoje estamos motivados a formar líderes, a formar discípulos para ganhar cidades inteiras para Jesus, a multidões. É possível, com uma boa orientação que nós estamos tendo, como eu estive, que eu vim completamente desanimado, desacreditado, questionando muitas vezes o meu próprio ministério. E hoje, realmente, tudo mudou. Estamos vivendo um momento maravilhoso, um momento feliz, um momento, de um grande crescimento. Quando a gente participa dos encontros, das reuniões com o pastor Jairo, voltamos motivados
e a motivar a igreja, a motivar as pessoas que estão andando com a gente, os nossos discípulos, a evangelizar, a ganhar, a avançar. As estratégias que ele passa para nós é que faz toda a diferença. Aí nós voltamos para a nossa igreja, para a nossa cidade e aplicamos essa estratégia lá com os discípulos, com a igreja, e aonde tem feito toda a diferença, estamos vivendo um crescimento explosivo. Talvez você está passando por situações ou vivendo um momento como eu estava vivendo, desmotivado, desacreditado, até se questionando. Convido você a conhecer o pastor Jairo, o ministério do pastor Jairo Gavin e as suas estratégias. E eu não tenho dúvida que você vai experimentar um grande crescimento, um grande mover de Deus, um grande avivamento na sua igreja, na sua cidade. Eu quero mostrar para você também um depoimento de um homem que era tímido, que não conseguia olhar nos olhos, que não conseguia cumprimentar ninguém, que quando ele começou foi desafiado a liderar uma célula, a salvar vidas. Ele abriu a sua casa, mas ele orava para que não viesse ninguém, e ele ficou orando 3 meses, toda segunda-feira à tarde, às 19 horas, 19h30, ele abria a sua casa e orava para que não viesse ninguém, não convidou ninguém. Depois de 90 dias veio a primeira pessoa, e ele começou então uma grande multiplicação na sua célula, a grande multiplicação na sua vida. E quando ele foi para ser pastor para uma cidade enviado, ele deixou dezenas de líderes, dezenas de células que ele levantou com o seu ministério. E como foi que ele começou a liderar uma célula? Bom, ele começou a liderar a célula no empurrão. E porque o Roberto era muito tímido, ele não falava, não conversava com as pessoas, não olhava nos olhos das pessoas para conversar. Ele era literalmente muito reservado para o lado espiritual. Para outras coisas tinha sido diferente. Mas ele tinha complexo de inferioridade. Ele não conversava com as pessoas. Roberto, quando você começou a tua célula, foi muita gente no início? Pastor, quando eu comecei minha célula, não foi ninguém. Porque eu estava orando para ninguém. Eu não entendia o propósito, né? E eu comecei a orar, Deus não mande ninguém, que eu não quero fazer célula para ninguém. Enquanto isso, a pastora Sayonara em cima, ela orava para que viesse, né? Por 3 meses eu venci. E quando eu estava acostumado, eu falei, não vai vir. Alguém bateu lá fora. Depois de 3 meses. E eu falei, misericórdia. Chegou alguém. Chegou a primeira alma vivente que eu cuidei, né? Foi bem difícil, porque eu não tive uma base como todos vocês têm, né? De ensino. Vocês vão para o encontro, vocês têm um ensino, eu não tive. Nós começamos assim, foi no empurrão mesmo. Mas eu digo algo para vocês. Eu aprendi a amar as almas porque eu fui amado. Eu fui cuidado primeiro pelo pastor. E o pastor nunca, ele falou para mim deixar aquilo que eu gostava. Porque, claro, eu não entendia, porque eu era um cara da noite. Eu gostava da música. E o pastor, ele não foi contra aquilo que eu gostava. Foi a palavra que me limpou. E eu me senti amado. E eu falei, eu tenho que amar. Aquilo que estou recebendo, eu tenho que fazer, né? Por isso que eu tive sucesso aqui em Concórdia, com a nossa rede, em amar as pessoas, ganhei muitos líderes. O meu ministério em Xanxerê, hoje ele é um ministério de sucesso, porque eu aprendi com o pastor Jairo as estratégias corretas. Então, nós podemos fazer os discipulados, nós ensinamos a igreja. E o que eu posso deixar para você, que é um privilégio você receber a instrução do pastor Jairo e a ter esse grande avivamento na tua igreja, porque eu estou experimentando isso, onde centenas e centenas de pessoas estão tendo a vida transformada, e é isso que nós precisamos. Veja o depoimento da pastora Maristela. Então, assim, a gente estava muito desanimado devido às decepções da vida, decepções que a gente foi levando. E nesse período eu sempre dizia para Deus que se Deus tivesse algo a mais, que Deus mostrasse para nós. E Deus sempre falava que um dia Ele ia nos levar a um outro lugar, a um outro nível, a nos mostrar coisas grandes. E tudo isso aconteceu e nós entendemos isso
A partir do momento que nós conhecemos o ministério do pastor Jairo, quando nós conhecemos o trabalho que ele exercia como líder, como pastor, e ele passou a nos ensinar e passou a ministrar sobre as nossas vidas, toda a nossa vida foi transformada, e a gente entendeu que tudo aquilo que Deus falava conosco em todo aquele período era possível sim, se tornou realidade na nossa vida. Foram 6 anos que a gente ficou frustrado, só orando, sentado, sem exercer o ministério, e Deus sempre dizia para nós que Deus ia nos levar a outro patamar, a outro estágio espiritual, que Ele tinha algo grande para fazer através das nossas vidas. Então nós estávamos muito decepcionados, muito tristes, eu estava entrando já em depressão, mas a partir do momento que a gente conheceu o outro lado, através do ministério do pastor Jairo, através da maneira com que ele tem nos ensinado, tem cuidado de nós, tudo foi transformado na nossa vida. Um outro ponto importante é que o pastor precisa ter uma família sacerdotal. Eu quero que você veja agora mesmo o que Deus fez na minha família. Veja os testemunhos dos meus filhos. Legal, muito bem. Eu me chamo Guilherme Gavin, sou filho do pastor Jairo Gavin. E para mim falar do meu pai, do meu mentor, né, do meu pastor é extremamente fácil. Eu vejo que hoje é muito fácil você encontrar pessoas que são especialistas, né, ou que dizem que são mestres em alguma coisa, ou são muito bons em algo. E quando você olha para a idade dessa pessoa, ou você olha para a trajetória dela, dificilmente você vai conseguir ver tantos resultados, né, em tão pouco tempo. Agora, falando do pastor Jairo ou do meu pai, a história dele é uma história fantástica. Foi um missionário, foi um homem de Deus que começou a sua vida basicamente do nada e cresceu no ministério de uma forma assombrosa, né? Batizou milhares e milhares de pessoas, construiu inúmeros templos. Eu me lembro que quando eu era pequeno, ajudava nas construções, ajudava na execução, né, das obras, e também ajudava na igreja em si. Quando ele chegou na cidade de Concórdia, aqui no sul do nosso país, né, ele implantou uma igreja, começando a igreja com pouquíssimas pessoas. Em 1 ano e 8 meses construímos um auditório gigantesco, com uma estrutura assim a nível mundial. Esse curso, Crescimento Explosivo, nada mais é do que a alma, né? Nada mais é do que aquilo que está inserido dentro do coração do pastor Jairo sendo colocado para fora. Olá, eu sou a pastora Cleonice, esposa do pastor Jairo Gavin, e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu quando o pastor Jairo chegou até mim e me falou a respeito do crescimento explosivo. E nós, como uma igreja muito pequena, e ele como um homem assim, muito sonhador, um homem inconformado com aquilo que nós estava vivendo, então ele veio com essa estratégia do crescimento explosivo. E eu percebia que no coração dele aquilo estava muito vivo, ele estava assim muito com o desejo ardente, com o chamado ardente no seu coração de fazer essa transição com aquelas poucas pessoas que nós tínhamos. E quando ele começou a fazer a transição, eu fui uma das pessoas, entre algum número pequeno que estava no grupo, ficamos assim muito apavorados. Eu, como esposa, eu achei que não ia dar certo. A estratégia do crescimento explosivo era tão assim fascinante para ele, mas quando ele passava, a forma que ele passava, que ia ser algo tão simples, algo que ia trazer um resultado tão grande, eu não conseguia acreditar. E aquilo começou a me dar um medo muito grande. E eu pensava assim, eu acho que agora ele vai acabar com a igreja, porque, meu Deus, não existe uma maneira tão simples de se transicionar uma igreja, de mover uma igreja para um crescimento dessa forma. Não existe como mover pessoas para ter o nosso coração, mesmo coração, para ganhar almas. Então aquilo começou a me dar um medo muito grande. E eu comecei a perceber que
assim, tinha uns 3, 4 dentro daquele grupo que estavam meio assim, com medo, meio de lado, meio desconfiado, e aquilo começou a me dar assim um pavor muito grande. E eu comecei a falar para ele: não vai dar certo, isso é loucura tua, você como um sonhador, você como um inconformado, você quer que as pessoas pensem da mesma forma que você, não é assim. Então eu relutei muitas vezes com ele para que ele mudasse de ideia, mas eu percebia que no coração dele era tão forte aquilo, era um chamado tão forte, que eu comecei a orar. Eu comecei a orar e pedir a Deus que Deus, se aquilo fosse de Deus realmente, e que aquilo fosse funcionar da forma que ele estava ensinando, que Deus falasse comigo também. E comecei a orar. E num tempo de oração, de vários dias de oração, um dia Deus falou ao meu coração. E eu fiquei convicta que a estratégia do crescimento explosivo ia dar certo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniela. Eu tenho 26 anos e eu sou filha do pastor Jairo. Eu cresci dentro de um trailer, meu pai era missionário, evangelista, então o ambiente de cura, o ambiente de libertação era muito comum para mim. Eu me lembro de muitas vezes a gente chegar em uma cidade e no primeiro dia de campanha ter um número de pessoas e já no segundo dobrar, triplicar. E assim meu pai ganhava muitas almas, muitas pessoas para Cristo. E meu pai, eu me lembro que estava insatisfeito, porque o pensamento e o sentimento que ele tinha era de que trabalhei muito até aqui e eu não quero mais trabalhar e não ver os frutos do meu trabalho permanecer. E enfim, ele foi buscando a direção de Deus para reter os seus frutos. Ele encontrou a resposta de Deus, ele foi pesquisando ideias, métodos, lendo livros. E enfim, que quando ele apresentou a ideia para algumas pessoas, alguns membros, alguns batizados da igreja, e para nós como família, a maioria achou ele doido, achou ele louco, porque ninguém tinha a ideia clara que ele tinha dentro dele. Meu pai sempre foi um homem visionário, então ele via lá na frente, ele entendia o processo, mas ele já via o resultado final. E eu me lembro que ele se reuniu, conversou com os irmãos da igreja, começou a passar estratégias. Então ele começou a trazer a direção nas pequenas coisas, nos grupos familiares. E uma característica dele que me marca muito é o fato de que ele acredita nas pessoas. Ele sempre escolheu acreditar nas pessoas. E por causa disso, muitos talentos foram descobertos. Muitos grandes líderes foram descobertos, então a igreja começou a se tornar uma igreja viva. Não uma igreja que participava do culto, mas uma igreja ativa. Uma igreja que começou a viver realmente o que Jesus disse pra gente viver. Olá, meu nome é Fernanda Gavin, eu tenho 15 anos, sou ministra do louvor da igreja, sou recruta da fotografia na igreja, faço parte do ministério de dança. Tenho minha célula e tenho minhas discípulas. Estou caminhando para viver um crescimento explosivo. Talvez um dos seus sonhos seja ver a sua casa salva, a sua família toda salva. Como Paulo disse em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E esta promessa tem que acontecer na tua vida. A tua casa salva. Deus pode fazer isso mesmo na sua vida. Porém, você precisa fazer a escolha certa. Eu garanto para você que não existe nada neste curso faltando para te fazer viver um crescimento extraordinário. Eu criei esse curso de uma maneira muito clara para você ter facilidade de entender e aplicar na sua vida e nas equipes que com certeza você irá formar no decorrer do processo do crescimento explosivo. Olha o que aconteceu com o Alexandre Costa, após trabalhar na construção do curso. Ele veio do Rio de Janeiro para cá. E olha o que ele fala. E eu vim até aqui, em Concórdia, aproximadamente há uns 6 meses atrás, mais ou menos. E nós viemos gravar o curso Crescimento Explosivo. E quando eu cheguei aqui, que eu pude ver a estrutura da igreja, que eu pude ver de fato o que estava acontecendo aqui em Concórdia, esse avivamento, o conteúdo que o pastor tinha,
Tudo que eu pude ver, eu fiquei impactado. Primeiro passo, eu fiquei impactado com a integridade do pastor. Nunca me convidou para fazer parte da igreja, ou me chamar para sair da minha igreja e vir para cá. Eu fui indicado pelo meu apóstolo, e uma das coisas que ele disse para mim foi o seguinte: o pastor Jairo é um homem extremamente íntegro. E aí nós começamos a gravar o curso Crescimento Explosivo. Eu fui vendo a grandeza disso, o potencial que isso tinha, né? E eu falei, nossa, o Brasil precisa conhecer isso. Não só Concórdia, o mundo precisa conhecer isso. O pastor esses dias disse que vai tirar os pastores do ninho. Eu ainda não sou um pastor, mas sou um grande sonhador, e o meu principal sonho é de fato ser pastor. E mesmo ainda não sendo pastor, eu já tenho saído do ninho só de caminhar ao lado do pastor Jairo, e isso é extraordinário. Isso me deixa muito feliz. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que várias pessoas de diferentes níveis na sociedade ficam encantadas com o crescimento explosivo. Veja o que aconteceu com o Irineu, que é professor e gestor de uma universidade em Santa Catarina. Te agradeço de novo, pastor. Ali tem situações, pessoal. Módulo 2, por exemplo, ele já te dá um plano de ação. Muita coisa a gente compra, o pessoal enrola e não fala nada, porque não tem a expertise, não tem experiência. Módulo 2 te dá ali já um plano de ação de como você fazer. Eu faço célula há muitos anos, enfim, e teve situações que eu tive que parar e dizer, opa, essa forma que eu estou convidando não pode ser a mesma forma que eu convidava há 5 anos atrás. O processo está mudando. A pessoa que eu quero atingir talvez seja outra pessoa, ela está em uma outra dimensão ali, mas que ela precisa chegar até Jesus. Tem situações que muitas vezes você... Talvez a gente vem para o culto, enfim, você talvez pense, eu não quero ser um líder de célula. Não é só nessa área de liderança, de células, enfim. O que acontece? Em N áreas você consegue atuar, N áreas você aproveita esse material. Semana passada, tive uma situação que ia me sentar em uma situação mais específica de negócios, enfim. Eu disse, mas eu sei onde está isso. Lá no módulo 8 tem alguma coisa. Fui lá, acessei de novo, porque ele é um acesso vitalício, enfim. Lá no módulo 8 tinha as 3 chaves, lá nos minutos 4, 5, alguma coisa assim, falava. Fantástico. Então, a partir do momento que você visualiza isso, é para a tua célula, é para os teus negócios, é para a tua família, é para a tua estrutura profissional. Ali tem várias chaves, pessoal. É o que a gente sempre sugere também, né, pastor? A qualidade é muito boa. Então não faça com a TV ligada, com o cachorro latindo, com não sei o quê. Se prepare para fazer, que o Espírito Santo possa administrar isso no teu coração. Com certeza vai ser fantástico. Eu também criei uma comunidade no Facebook, um canal no Telegram, para te orientar e tirar suas dúvidas e te ajudar nessa caminhada. Você não ficará sozinho e sozinha nessa jornada. Eu quero estar com você. É por isso que o crescimento explosivo é uma turma, pois as pessoas entram juntas e assim nós cresceremos juntos como uma grande família. A turma do crescimento explosivo, essa é a boa notícia, ela começa hoje. O que nós temos visto na fórmula do crescimento explosivo e o que eu tenho ensinado e o que eu ensino vai ser algo que vai mudar a tua história para sempre. Vai mudar o teu ministério, mudar a tua visão, mudar a tua vida. Porque, meu irmão, se você tentar aplicar a estratégia somente com o que eu consegui ensinar aqui na semana do crescimento explosivo, é natural que você tenha muita dificuldade e com certeza você não conseguirá. Ensinar essa estratégia requer muito mais tempo, dedicação, requer clareza, transição. É como aprender a realizar uma cirurgia. Não é uma coisa que se aprende usando somente conteúdo gratuito na internet. Nesse curso eu te dou detalhadamente cada passo que você deve dar de como fazer para viver o crescimento. Eu sei que todos dizem que entendem a visão celular. Não, eu já entendo a visão celular. Não, eu já entendo o G12, eu já entendo o MDA, entendo pequenos grupos. E por que não consegue? Todo mundo entende, mas por que não tem sucesso? Eu tenho a resposta. E você vai concordar comigo. A resposta é que todos têm uma visão macro, mas o sucesso está na visão micro.
como fazer. E é isso que eu ensino minuciosamente, passo a passo. Como você fazer, eu te dou um mapa para você chegar ao objetivo. Eu criei o curso Crescimento Explosivo pensando também em quem não tem tempo livre devido ao trabalho e outras responsabilidades, até mesmo pensando na agenda de sua igreja. O Crescimento Explosivo é feito para você que só tem 10 minutos por dia. O curso é livre para você fazer no seu tempo. Ele será para sempre seu e estará à sua disposição. Se você quer viver o que ainda não viveu, quer realmente viver a multiplicação, você precisa sair do ninho e dar um jeito de fazer esse curso, pois nós estamos falando de milhares de vidas que serão salvas através da sua decisão agora. Deus conta com você. Você precisa decidir se você quer de fato salvar milhares de pessoas para Jesus ou não. Se você quer continuar frustrado ou não. A decisão é sua, é somente sua. Deus me colocou no seu caminho para que você seja abençoado. Eu sei que não estou aqui à toa. Há um propósito de Deus em você estar aqui comigo. Veja o impacto na vida da líder dos diáconos da igreja ao fazer o curso do Crescimento Explosivo. Ela voltou ao primeiro amor. Ela voltou a ter sede por salvar vidas. Estou muito impactada, pastor, com esse curso e um ensinamento muito grande. Eu até estou voltando e revendo porque motiva, sabe? A gente fica impactado com o conteúdo desse curso e um grande ensinamento, né? E também nos dá uma motivação, né? E nos faz voltar à essência, que a gente às vezes deixa um pouco, né? Acaba com o tempo se acomodando e pensando que não é tudo aquilo como a gente viveu lá no começo. Então isso me impactou e eu super indico esse curso. Quem ainda não, né, vai continuar, né, pastor? Amém. O senhor vai... E você, vai dar abertura sim. Mas amém. Você disse eu que estou muito motivada. Você me falou que você voltou ao primeiro amor. Voltei ao primeiro amor. Amém. Aquela motivação, né, de ganhar algo. Talvez você esteja pensando, está bem, pastor Jairo, eu decidi, eu quero entrar para a turma do Crescimento Explosivo, mas quanto custa? Bom, pense em primeiro lugar, quanto custa ganhar vidas com uma estratégia tão clara e eficaz que Deus deu a alguém depois de 42 anos de ministério pastoral. A questão aqui é a seguinte: se você quer viver um crescimento explosivo, a primeira coisa que você precisa aprender é a valorizar o que Deus traz até você para te fazer crescer. Na sua opinião, quanto vale meus 42 anos de ministério pastoral? De lutas, de experiências, de batalhas, de jejuns, orações, trabalho árduo num tempo muito difícil, de perseguições. Quanto vale tudo o que você está vivendo na semana do Crescimento Explosivo? Pare e reflita. Eu sei que tem muito valor para você. Por isso, eu vou te dizer o valor do curso. O curso vale muito mais do que todo o dinheiro do mundo, pois o objetivo dessa obra é abençoar a sua vida. Esse é o meu único propósito. Desde o começo da semana do Crescimento Explosivo, eu quero abençoar você. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus me deu. Eu não sei o que significa ganhar uma alma, uma vida para você, mas eu sei o quanto significa para Deus. E é exatamente por isso que eu criei esse curso. Abençoar sua vida e alegrar o coração de Deus, esse é o propósito. Antes de eu te dizer o valor do investimento, deixa eu te dizer o motivo do valor do investimento. Eu me dediquei durante anos e anos para aprender tudo o que eu estou passando para você nesse curso. E mais, eu fiz um investimento
de não pouco dinheiro para fazer esse curso chegar até você. E nem mesmo por isso eu vou cobrar caro por esse curso, pois o meu objetivo é servir, obviamente, e não ganhar com isto. Porém, você precisa entender que despesas de edição e anúncios precisam ser pagas. Eu tive que contratar pessoas capacitadas para editar e construir a plataforma onde a Semana do Crescimento Explosivo está acontecendo. Foi um enorme desafio fazer tudo isso acontecer. Foi uma atitude de fé da minha parte, mas graças a Deus, nós vencemos e nós estamos aqui para viver esse crescimento juntos e eu estou feliz por isso. O investimento no curso Crescimento Explosivo, não se surpreenda, é apenas 12 vezes de R$27. Custa menos de uma pizza por mês. O motivo desse valor é que eu preciso manter essa obra e preciso fazê-la chegar a milhares de outras pessoas, de pastores e de líderes pelo Brasil e pelo mundo afora. Sem esse valor simbólico, eu não teria essa condição de fazer isso por outras pessoas. Ao se inscrever, você investe em sua vida, mas também estará abençoando outras pessoas. Se você não entender que o valor é simbólico e que eu investi um valor alto para construir tudo isso, se você não entendeu isso e você quer tudo de graça, você não é o tipo de aluno que vai viver uma mudança em seu ministério. E muito menos você viverá o crescimento que tanta gente está vivendo. Você não vai conseguir. O tempo é muito curto. Deus tem pressa. E sinceramente, eu não posso perder tempo com quem não quer crescer. E eu posso dizer para você, o Evangelho é eterno. Mas a igreja não tem a eternidade toda para anunciar o Evangelho. Este é o tempo. Você que conseguiu entender, que tem um coração para Deus, e você entendeu o valor real desta obra e o impacto que ela pode causar, em primeiro lugar, na sua vida, no seu chamado e no seu ministério, em sua cidade e no Brasil. Você tem a opção, olha só, de investir 12 vezes de R$27 ou R$297 à vista no cartão ou no boleto. É muito simples, é um investimento simbólico. Entenda uma coisa, tomar uma decisão pode custar caro. Não decidir e ser omisso pode custar tudo. E eu digo para você, pode custar até a eternidade, porque Jesus nos chamou para dar frutos. Olhe o entendimento do curso do ponto de vista de um gestor de uma universidade. O curso, do Crescimento Explosivo, eu fiz o investimento, foi dia 21 de novembro. Pelo fato, quando você acompanha seu pastor nas redes sociais, enfim, ele vai te colocando ali alguns links, então é importante. Ali do dia 21, acessei a plataforma. Quando eu vi o valor, eu disse, não é verdade. E eu ainda te dou a garantia de 7 dias, caso o curso não faça sentido para você, basta você me mandar um e-mail e eu devolvo esse valor simbólico na hora para você. Pois esse não é o meu objetivo, eu não quero dinheiro, eu somente quero te ajudar a viver um crescimento que você nunca viveu, nada mais que isto. Um outro ponto muito importante é os primeiros 50 alunos que entrarem na turma do Crescimento Explosivo ganharão uma mentoria online e ao vivo, um bate-papo para tirar todas as dúvidas após a semana do investimento no curso. Lembre-se, eu não sou um teórico, eu não estou falando para você de algo que eu li, teoria. Você viu inúmeras provas nesse vídeo. Agora então cabe a você a decisão certa. Eu vou te dar um conselho. Faça o que o homem mais sábio que viveu neste mundo depois de Jesus, o que ele nos orienta. Salomão disse: a sabedoria é a coisa principal.
Adquire a sabedoria. Emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento. Provérbios 4:7. Aqui abaixo tem um botão de inscrições abertas. Faça sua parte nesta jornada. Se inscreva agora. Que Deus te abençoe poderosamente e nós nos encontraremos nas aulas do Crescimento Explosivo. Em nome de Jesus.